Dê um brado de júbilo. Isso, pule diante do Senhor. Assim, celebre. Olha, pastor Moisés, Videira Church. Pontualíssimos, hein? Vamos lá. Meu filho, Rafael. Ó, meu filhão aí, ó. Que honra. Tavares, Beatriz, seja bem-vinda. Começando hoje com o louvor do apóstolo hoje, Marino Araújo, meu mentor. Pastora Silva, vai ser tremendo hoje, gente. Hoje o negócio vai esquentar, hein? Vamos lá. Escuta essa letra aí. Vai convidando pessoas aí com a setinha, ó. Convidem pessoas, gente. Convidem pastores. Convidem líderes, apóstolos. Convidem adoradores, ministros de louvor. Luciane Rodrigues, pastora Thelma, sejam bem-vindos. O negócio hoje vai esquentar aqui, vai ser bom demais. Esse é o louvor do pastor Marino Araújo, meu mentor. Vamos dançar com os serafins e adorar com os querubins e nos prostrar como os teus anjos. Vamos lá, vai convidando gente aí, vai clicando no coraçãozinho, se expressa de alguma maneira aí. Quer perguntar alguma coisa de adoração, de louvor, já vai preparando a sua pergunta. Hoje vai ser bênção demais. Sofia Loren, seja bem-vinda. Rosimério Souza. Aliás, seja bem-vinda mais uma vez. Esse louvor tremendo do meu mentor, do meu apóstolo, Osmarino Araújo, compositor, profeta, apóstolo, adorador. Estou esperando ele chegar aqui para a gente começar nossa live também. Tá atrasado o homem. Matheus Monteiro, seja bem-vindo. Olha o homem aí, ó, acabou de entrar. Glória a Deus. É isso aí. Dança da chuva do avivamento. Pai do Senhor. Hoje vai ser quente o negócio aqui, hein, gente. Esperando o apóstolo Osmarino fazer a solicitação aí pra gente abrir a live. Aproveitar cada minuto dessa uma horinha que o Instagram nos dá aqui. Amém. Glória a Deus.
Fiquem por aí que hoje o negócio vai ser forte, hein? Muita revelação de adoração. Olá, Olha, graça e paz. esse é o homem. Escuta esse louvor, gente. Glória a Deus. Amém, gente. Ó, sejam bem-vindos todos. Deus abençoe vocês. Vocês estão me ouvindo, gente? Quem está me ouvindo aí, dá um joinha. Apóstolo Osmarino, está me ouvindo? Tô aqui, tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Tô. Então, Beleza. é nóis. Olha, essa live vai ser tremenda, gente. Minha primeira live com meu mentor, meu apóstolo Osmarino Araújo. Gente, um homem que tem uma visão tremenda sobre o ministério apostólico, uma visão tremenda sobre vida espiritual, sobre adoração. O apóstolo Osmarino, ele me acompanha, eu acho que há mais de 15 anos, por aí. Bem mais, bem mais. Bem mais, né? Bota um 20 aí. Bota os 20. Eu andei meio pródigo, porque eu sou aquele tipo de filho que de vez em quando fico na minha, fico distante. Mas nesses tempos o Senhor tem nos aproximado novamente. E eu queria ter esse privilégio de trocar essa ideia aqui. Espero que hoje a live não fique picotando o áudio, porque ontem eu fiz uma live com o Carlinhos Leite, picotou muito o áudio, não sei porquê. Mas vamos estar orando todo mundo aqui, porque isso é espiritual, gente. Porque a live do Caneta Azul, Azul Caneta, não picotou o áudio. A live do Tiririca não picotou o áudio, então a minha não vai picotar. Sejam bem-vindos todos. Amém. Apóstolo, eu vou começar. Fala aí. Eu vou lançar algumas bombas aqui para a gente ter como base na nossa conversa sobre adoração. Beleza. Primeiro adorador. Só mandar. Vamos que vamos. Então é o seguinte, ó. Algumas bombas que eu já tenho comentado aqui com alguns discípulos, o pessoal que me seguiu. A primeira bomba é a seguinte. Nos últimos dias, a Anitta fez uma live de música gospel. Certo. E eu falei, poxa, ela canta bonito, a Anitta canta bonito. Ela estava de roupa, inclusive, né? Estava vestida. E aí eu pensei, a Anitta se converteu. Aí eu corri lá pro Instagram dela para ver. E aí ela estava pelada. Aí a Anitta fazendo música gospel. Aí, por outro lado, a Priscila Alcântara cantou no Descende, junto com a Stephanie Frizzle. Sacudiu as mãos, falou em línguas, aquela coisa toda. E na semana seguinte fez uma live de música secular. Mas não apenas, ela fez uma live, cantou muito. Cantou Sandy Júnior, cantou Britney Spears, mas cantou muito. Ela mostrou um potencial tremendo para cantar para o mundo. É uma coisa de louco. Se ela decidir viver para o mundo, ela vai ser honrada pelo mundo tremendamente. Só que assim, ela está até hoje, eu tenho acompanhado o Instagram dela, ela fica venerando isso, dizendo não vê a hora de fazer a segunda live de música do mundo e tal. Então, de um lado, nós temos a Anitta cantando música gospel, do outro lado, nós temos a Priscila Alcântara cantando música secular, do outro lado, nós temos o Descende, que já sabia dessa tendência da Priscila Alcântara, porque em 2017, 2018, 2019, tiveram muitos escândalos com a Priscila dentro desse assunto, né? Então, o Descende escolheu colocar a Priscila como uma referência de adoração, mesmo sabendo dessa realidade. E a outra bomba que eu quero soltar aqui para a nossa conversa é uma coisa que me veio à mente esses dias, que o Brasil ele experimentou
ser, durante um tempo, o celeiro da adoração profética do mundo. Você é testemunha disso. Gente, para vocês que não sabem, o pastor Marino, ele foi da primeira classe de adoradores, apóstolos Marino, a primeira classe de adoradores da comunidade evangélica da Vila da Penha. Quando a comunidade evangélica da Vila da Penha estourou com o ministério de adoração, o pastor Marino estava envolvido com a realidade da adoração. Então nós tivemos Projeto Vida Nova de Irajá, Comunidade Evangélica da Adoração, Comunidade Internacional da Zona Sul, Comunidade Não a Deus Maior, Comunidade de Goiânia, que saiu Kleber Lucas, saiu Ludmila Feber, tanta gente veio de lá. Então nós experimentamos uma onda, uma bolha de louvor profético legítima nossa. E hoje a igreja evangélica, principalmente as igrejas que estão se americanizando demais, estão buscando um modelo de adoração lá dos Estados Unidos e trazendo para o Brasil esse modelo de adoração. E muitas vezes músicas que são extremamente melódicas, bem tocadas, mas a unção não tem se movido. Eu tenho acompanhado isso, eu tenho observado. A unção não tem se movido como antes durante a adoração. Me dá a impressão de que nós estamos decaindo. E, para finalizar minha participação inicial aqui, eu tenho meditado muito na parábola do bom samaritano, apóstolo. Porque quando a Bíblia começa, Jesus começa falando que o bom samaritano, que tinha um rapaz que descia de Jerusalém para Jericó. E nesse caminho que ele descia de Jerusalém para Jericó, ele foi atacado. E a gente entende que isso fala de uma descendência espiritual, porque ele descia de Jerusalém para Jericó. Ele podia ter ficado em Jerusalém. Jerusalém tem um sentido profético. Mas o que me chama a atenção é que logo depois a Bíblia, Jesus vai dizer que um sacerdote descia também pelo mesmo caminho. E depois Jesus diz que um levita descia também pelo mesmo caminho. Então, tem uma denúncia ali de que o sacerdote e o levita não conseguiram auxiliar aquele rapaz porque eles estavam no mesmo caminho de ruína, no mesmo caminho de afastamento das coisas espirituais. Então, eles passaram, viram um rapaz moribundo e não puderam ajudar. Então, isso aí, esses assuntos que eu lancei aqui, são assuntos que têm me agitado. E eu queria colocar como pauta inicial para o nosso bate-papo. Agora, solta o verbo aí. Bom, primeiro eu quero dar o meu boa tarde, graça e paz aí para todo mundo que está junto aí. Inclusive, algumas pessoas aqui que eu conheço, apóstolo Fernando Scarabello, que é um amigo nosso também, lá do Mato Grosso, está junto aqui, enfim, outros pastores e outros adoradores. Com certeza, quem está junto é porque o assunto interessa. E, como você falou, eu acho que o problema é geracional, sabe? É muito, eu entendo, tenho, sei lá, 38, quase 40 anos cerca de 40 anos de crente, de evangélico, convertido, e 36 de pastorado. Comecei meu ministério aos 20. E eu entendo que a nossa geração, esse momento, é uma geração sem identidade definida. Porque houve uma mesclagem, sabe? Quando eu leio Esdras, por exemplo, diz que teve um tempo que Esdras teve que parar e reunir o povo e falar, gente, vamos fazer um negócio aqui, porque houve muito casamento, houve muita mistura de povos, devido ao cativeiro babilônico e outros históricos. Então houve uma mistura. O pessoal perdeu os valores, os princípios que Deus havia estabelecido. Não casa com o povo estranho, isso aqui e tal. Eu trago isso para dentro da nossa
nosso sistema hoje cristão, nossa fé, sabe? Então há muito casamento misto. Tem muito casamento misto. Não sei se está conseguindo entender Estou entendendo. essa linguagem. Há muito casamento misto. Então, os filhos desse casamento misto, estou me referindo, isso é uma metáfora, espiritualmente falando. Os filhos deste casamento pessoas sem identidade, são os samaritanos. Estou falando metaforicamente, gente, me entenda. Entende? Então nós temos uma mistura. Nós temos uma mistura. Isso leva para o campo da fé, para o campo doutrinário, para o campo dos valores espirituais, dos princípios bíblicos. Então, aí começa. Porque nós produzimos, nós espalhamos como sementes culturais, espiritualmente falando, aquilo que a nossa origem está produzindo. Aí eu já entro para o lado da fé. Aí vale tudo. Eu vejo que tem gente que perdeu o temor. Né? Você estava falando, por exemplo, da Anitta. Aí eu vou para lá para Tiago. Pode uma fonte jorrar 2 tipos de água? Né? Então, ou a gente é uma coisa ou é outra. Não dá para ser 2 coisas ao mesmo tempo. Né? Mas eu acho que aí tem a ver com agradar. Então, a nossa geração está muito assim. Não, eu não posso agredir fulano, eu tenho que agradar o ciclano, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Mas a gente não entende que quando se refere a Deus, Deus não senta na mesa com Baal. Né? Paulo disse aos Coríntios que Jesus não marca café com Satanás. Não tem um momento de comunhão, não dá para sentar na mesa juntos. Ou é ou não é. Então, a nossa geração está assim. Só que a maioria das pessoas, por sermos uma geração meio que confusa de identidade, a gente aceita tudo. Entendeu? E aí, no que se refere à adoração, aí o cara tem talento, canta bem, ou toca bem, ministra bem, e canta uma música cristã, por exemplo, porque tem uma voz maravilhosa, e a gente acha que é um adorador. Mas eu acho que, para mim, adorador, ele é um resultado. É um resultado de vida, de comportamento, de entrega, de doação, entendeu? Porque adoração é essência. Não é uma oportunidade que se dá num púlpito de igreja para uma pessoa talentosa para cantar. E é isso. Né? O lance você falou da Priscila Alcântara, por exemplo. Tem talento? Tem. Mas será que a gente está sendo genuíno? Apóstolo, tem uma coisa que eu penso, que eu tenho pensado muito nisso. Assim, a Priscila Alcântara se defendeu, desabafou, falou que a igreja tem que ter mais amor nesses tempos de pandemia, entender mais. Só que eu não consigo eu não consigo imaginar, por exemplo, o Fernandinho fazendo uma live de música secular. Não entra na minha cabeça, eu não consigo imaginar o Antônio Cirilo falar, irmãos, eu vou fazer uma live hoje cantando Oswaldo Montenegro. Não entra na minha cabeça. Eu entendo que não tem problema, uma vez ou outra, a gente ouvir uma música secular. Porque se ouvir música do mundo fosse levar a gente para o inferno, eu já estaria no inferno há muito tempo, porque eu assisto um filme e toca a música do mundo no background do filme. Né? A música está aí.
É claro que se eu for buscar uma música, eu oro 2 horas em línguas todo dia de manhã, e eu tenho uma coletânea de adorações que despertam o meu espírito, que me levam a mover no sobrenatural. Jamais eu conseguiria me mover no sobrenatural ouvindo umas músicas seculares. Então nós precisamos entender o que nós queremos, o que nós estamos buscando, sabe? Eu tenho até uma coisa que eu ouvi alguém falando legal, que aquele programa do Raul Gil, né? O Raul Gil fala, quem sabe canta, quem não sabe dança. Aí ele leva aqueles meninos que cantam muito lá, e como o Raul Gil tem um público cristão muito grande, né? O pessoal gosta de assistir ele, porque ele preza pela família, ele tem alguns valores legais. Os cantores do Raul Gil cantam muita música gospel. Certo. Cantam bem. Só que assim, pode ser o Robson Monteiro, pode ser o André Leono, ou sei lá qual é a geração de hoje. Eles cantam, mas não tocam na questão da unção. Aí quando o Raul Gil fala assim, eu vou trazer aqui o cantor original para participar. Quando o cantor original vai lá e canta, as pessoas estribucham, se arrependem. Por quê? Porque não é o que se canta, não são as letras que a gente canta apenas. É a unção e o espírito que a gente transfere enquanto está adorando, não é isso? Isso aí. Você está falando, emoção é uma coisa, ser tocado e transformado no espírito. Só existe transformação no campo do espírito. O negócio começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tem músicas que realmente nos tocam. Você está falando da música secular. Eu gosto muito de música dos anos 80, por exemplo. Eu sou músico. Então, a minha influência musical não foi gospel, porque na época nem tinha. Acho que primeiro que gravou foi aquele Luiz de Carvalho, Mara Dalila, que a galera nem conhece, Denise, algumas pessoas, Leila Prachete, que são muito antigos. Eu era adolescente, tinha 15 anos, e era muito raro. Mas, então a minha influência foi música secular. Tocava, aprendi a tocar, cantar, enfim. Mas são músicas que têm uma mensagem diferente da mensagem da nossa geração. Nossa geração hoje, a mensagem é subjetiva, aliás, ela é subliminar, uma mensagem que tem duplo sentido, ela tem uma coisa de sensualidade e de indução ou para o crime, para as drogas, para a traição, para a sensualidade, coisas dessa natureza. E às vezes até para a loucura, né? Para o engano, para uma coisa desonesta. Para depressão, para tristeza. Oi? Para depressão, para tristeza. Exatamente. São coisas nocivas às vezes. Às vezes uma música, até uma melodia que envolve muito emocional, mas a finalidade é justamente essa, é uma estratégia para tocar a emoção, mas é a mensagem subliminar, aquela mensagem que vai lá, que o subconsciente recebe, que a pessoa não percebe, que vai gerar dentro dela o efeito que a música se propõe. Bom, mas eu não entendo também a questão da fonte, né? Para mim, a fonte ela é importante. Uma coisa que Jesus falou, que vale até trazer para essa questão hoje da adoração, eu prego muito sobre isso, falo muito sobre isso, tem até uma conferência que eu ministro sobre essa questão e abordo sobre esse assunto quando eu falo sobre identidade, sobre reconstrução de identidade. Tem um texto que Jesus falou assim, você conhece a árvore pelo fruto. Pode, porventura, uma figueira, aliás, um abrolho produzir figo? Pode um espinheiro produzir uvas? Jesus pergunta. Então ele está dizendo, não dá
para você o produto não pode ser diferente da origem. O fruto não pode ser diferente da árvore. Então, se alguém está tentando vender uva, mas tem natureza de espinheiro, tem alguma coisa errada. Se alguém está te oferecendo figo, mas a sua natureza, sua essência é de abrolho, tem algo errado. Jesus está falando isso. Ele fala, cuidado com os impostores. O impostor é justamente aquele que tenta ser ou se passar por algo que não é. E isso está acontecendo. Aí eu volto àquela questão da essência, da mesclagem, entendeu? Do misto. Aposto. Só que, às vezes, quem recebe, quem se nutre, quem está recebendo, justamente por não ter entendimento, por achar que não, porque não vai buscar, porque, não vale tudo, ou porque fulano não tem unção, poxa, tu viu fulano cheio de Espírito Santo, tu viu? Que bênção, que maravilha! Opa, não é bem assim. A gente tem que buscar conhecer a fonte. Senão, a gente vai beber ou receber ou se alimentar de um fruto que não é original, que não é verdadeiro. Você está falando uma coisa. Aí, Você tá falando uma coisa aí, eu quero pegar um gancho aqui. Você sabe que eu tenho um ministério apostólico, mas eu tenho um cunho profético muito forte, né? E amém, isso aí. a gente acaba verbalizando algumas coisas que parecem ser duras, né? Na hora que a gente fala. Espero que o povo compreenda. Mas há uns meses atrás, eu estava navegando no Instagram. Hoje eu só sigo 7 pessoas no Instagram. E eu estou sempre limpando meu Instagram, porque eu tenho que manter as fontes saudáveis, sabe? Mas na época eu seguia muita gente, eu resolvi seguir um cantor chamado Alessandro Vilas Boas. A turma conhece aí, que está na moda ele, né? Ele levanta a sobrancelha. Como é que é o nome? Lá, o pessoal gosta demais. Só que aí ele postou no Instagram, no stories do Instagram, ele botou assim, gente, eu vou colocar aqui a lista das minhas inspirações musicais. Aí ele botou lá, eu não lembro bem os nomes, mas eu acho que são esses. Adriana Calcanhoto, Zélia Ducan, e ele foi citando um nome, e só nome de pessoas que não são cristãs e que vivem uma vida, além de não serem cristãs, vivem uma vida muito longe das realidades espirituais de Deus. Aquilo me escandalizou demais. Porque, assim, uma coisa, eu digo para vocês, eu também curto. Às vezes, eu boto aqui em casa um rockzinho do Capital Inicial. Nessa época de live que eu estou curtindo demais, porque a gente viaja no tempo, né? A gente vai lá para a adolescência, vai para a juventude. E a melhor coisa que tem é viajar no tempo, nesse tempo ruim que a gente está vivendo, esse tempo vazio. A gente poder voltar alguns anos atrás. De vez em quando eu boto. Mas eu jamais vou botar isso. Se eu sou um influenciador, apóstolo, eu tenho menos de 600 pessoas no meu Instagram. O cara tem mais de 200 mil seguidores. Então ele foi levantado por Deus como uma referência, como um formador de opiniões na questão da adoração. Né? E como formador de opiniões, tem certas coisas que o adorador ele precisa viver entre ele e Deus. Se ele gosta, ele ouve de vez em quando, não tem problema nenhum. Mas ele bota, no momento que ele bota lá no stories do Instagram, eu entendo que ali há uma má intenção, talvez, dele, de levar as pessoas, a nova geração, a um caminho, desse caminho dos casamentos aí que você falou, dos casamentos pagãos, e tem uma artimanha do diabo mesmo. Me preocupa porque essa geração, pastor, nossa, não todos, porque tem muita gente ainda que conhece o que é uma adoração. Tem uma galera aí que conhece. Mas nós temos mais 2 tipos de pessoas aí.
Nós temos uma geração que não conhece a unção na adoração. Tem gente que está assistindo a gente aqui que fala assim, na minha igreja o louvor é tremendo, mas nem tem ideia do que é o louvor tremendo. Tem gente que nem tem ideia do que é o fluir profético de uma adoração. Não tem nenhum parâmetro para comparar. E tem uma outra geração aí, que é a geração da lata vazia, que é uma geração que acha que está adorando, porque levanta a mão, larará, 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 sacode e pá. Mas quando você vai olhar as raízes e as origens dessa oração, você vê que as raízes e a origem dessa adoração são raízes corrompidas, porque não foram geradas no Espírito Santo. E nós vivemos um tempo, apóstolo, ao meu ver, em que o diabo aprendeu a cantar, adorar, entre aspas. O diabo aprendeu a adorar e pregar apostolicamente. Então, hoje nós temos um monte de gente cantando apostolicamente, pregando apostolicamente. Você fala assim, só pode ser profético esse cara. Mas não é. É porque o diabo aprendeu a se expressar nessa linguagem, nesse estereótipo. E a galera vai, porque o povo é gado, né? É isso aí. Falando um pouco daquilo que você estava dizendo aí, o que a gente precisa entender como adorador, como pregador da palavra, cantor, principalmente os cantores hoje, que é o nosso assunto aqui, mais em relação à adoração, que leva multidões, é justamente a preocupação com a essência. E com que, se você influencia, obviamente você vai ser responsável, né? Você vai se responsabilizar pelo que você vai causar, o impacto, a influência, você vai causar na vida das pessoas, né? Eu percebo que muitas pessoas hoje elas não atentam para isso. Só que isso também vai ser cobrado lá na frente. Um dia Deus vai cobrar isso dos adoradores. É o cara que influenciou pessoas ao comportamento dele. Né? Isso é muito sério, o que você está falando aí. Só que as pessoas, elas não percebem uma coisa. É a vida do adorador. A vida do adorador tem muito a ver com o produto dele. E, se você me permitir, eu queria até mencionar aqui um texto da Bíblia sobre isso. Tá? Deixa eu só ligar aqui meu computador, porque eu estou falando contigo, mas estou assistindo aqui também, e a minha bateria está para aí. Liga aí. Pessoal, ó, enquanto o apóstolo está ligando, todo mundo que me chamar no WhatsApp, no final dessa live, aqui na minha bio tem meu WhatsApp. Todo mundo que me chamar vai ganhar um e-book do meu livro, Davi Apostólico. É um livro tremendo, é um livro novo, e você vai ganhar esse e-book. Então, terminando aqui, me chame no WhatsApp, também vou poder te colocar num grupo nosso, onde eu aviso das lives aqui, tá ok? E vamos continuar aproveitando aí o apóstolo Osmarindo. Posso falar então, né? É um texto aqui de Apocalipse, capítulo 11. Esse texto, ele me intriga muito. Esse texto de Apocalipse 11, versículo 1. Ele é intrigante. E eu tenho até uma pregação sobre isso. Nos meus seminários de adoração eu falo um pouco sobre isso. O texto de Apocalipse diz: me foi dado uma vara semelhante a uma vara de medir, uma cana de medir, e o Senhor diz: mede o santuário, o templo, mede o altar e mede os que ministram, os adoradores do altar. Esse texto ele é intrigante porque ele está falando de um período de
ajuste de contas. É um ajuste de contas. É uma hora em que Deus vem e diz, olha, hoje cheguei aqui para um acerto de contas aqui. Dá uma vara aí, dá uma medida. Vamos começar pelo templo, pelo santuário. Depois nós vamos medir o altar, depois nós vamos medir os adoradores. Eu chamo de nível de adoração. Então, eu acredito que quando se refere ao templo, ao santuário, Deus está medindo a igreja. Vai chegar uma hora que Deus está medindo. Se não está medindo agora, vai medir em breve. Vai medir a igreja dele. E medir não quer dizer uma passagem qualquer. Quer dizer sentar e vem cá. Que te foi te dado uma metragem. E como a Bíblia é muito metafórica, eu penso que essa metragem da igreja é o Senhor dizendo, eu dei todas as ferramentas, dei todas as medidas, eu dei toda a doutrina, eu dei toda a forma, eu cantei todas as pedras. Vamos ver se foi feito do jeito que eu determinei. Porque eu creio que Deus tem um modelo. Deus tem um modelo. E depois Deus diz assim, agora vamos medir o santuário, vamos medir o altar. Né? Vamos ver se o altar está de acordo com aquilo que eu determinei. Porque às vezes a gente leva muito uma brincadeira, o altar, não sei o quê, aquela vez de altar. Mas o altar é sério. Altar é lugar de consagração. Altar é lugar de santidade. Altar é lugar de seriedade. Altar é lugar de comprometimento. Altar é lugar de temor. Altar é lugar de honra. Altar é lugar de preocupação de como é que eu vou estar para estar no altar. Como é que vai estar minha vida para estar no altar. E depois o Senhor diz, eu quero medir agora o adorador do altar. Então, Deus mede o adorador. Mas quando se fala de medida, é como se fosse, eu penso o seguinte, vamos fazer algumas coisas aqui sob medida. Vamos ver se essa medida encaixa dentro da outra. Não sei se quem está nos ouvindo aqui está podendo sacar isso. Né? Tem um modelo de altar para a igreja. E tem um modelo de adorador para o altar, que cabe no altar. Então não é qualquer tipo de adorador ou de essência de adoração que cabe no altar. Deus tem uma medida, Deus tem um modelo. E esse modelo você só vai encontrar em Deus. Porque, para mim, a adoração, ela não é um produto. Para mim, a adoração não é um produto. Para mim, a adoração é um resultado de vida, é um estilo de vida. Eu aprendi isso muitos anos atrás. É um estilo de vida. Eu me torno um adorador. Mas não é aquele que sobe no altar, no púlpito e canta. Eu me torno um adorador no dia a dia. Minha vida é transformada num adorador. Eu sou adorador na rua, eu sou adorador no mercado, eu sou adorador no meu trabalho, eu sou adorador, porque minha vida se transformou num adorador. O meu produto, o que eu produzo de comportamento se manifesta, se revela em adoração. Porque aí eu pego o Salmo 115, por exemplo, no verso 8, o Senhor diz assim, como está falando das imagens, tá, os construtores, o Senhor diz assim, torne-se semelhantes a eles, todos os que o fizeram e todos os que o servem, o adoram. Então, por que Deus pede a adoração de mim, de você? Por que Deus pede a adoração de nós? Porque Deus é vaidoso, Ele quer que a gente o adore? Não. Porque, segundo o Salmo,
a gente se torna semelhante àquilo ou àquele a quem nós adoramos. Então, Deus pede adoração de mim para nos tornarmos semelhantes a Ele. Então, a adoração... Tornem-se como eles, todos aqueles que tais coisas praticam. Naquele salmo que diz, por que perguntam as nações, onde está seu Deus? Não, Salmo 115, que eu estou mencionando. Tremendo. 115. Por que perguntam as nações, onde está vosso Deus? Então, começa não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Por que perguntam as nações? Aí ele vai falando que os homens construíram seus próprios modelos de deuses Tem mãos, e se tornam semelhantes. Tem boca, mas não fala. Isso, exatamente isso. Quer dizer, aí, esse texto me dá base para dizer que quando Deus pede adoração da gente, não é porque ele é vaidoso e quer ser aplaudido, adorado, louvado, é porque ele sabe que à medida que você vai se tornando um adorador, você vai se tornando parecido com ele. Você se torna igual a ele. Então, a finalidade de um adorador é ser semelhante ao seu ou ao objeto daquele que ele está adorando. Aí, a responsabilidade aumenta. Aí o negócio é muito maior. A cobrança é maior. Por isso que pesa para mim trazer um título de adorador. Pesa para qualquer cristão carregar o título de adorador. Porque você não é porque toca bem, porque carrega um instrumento, porque tem uma voz maravilhosa. Você é, em essência. Você está se tornando semelhante àquele a quem você adora. E se você... Pode falar. Desculpa eu interromper, mas você deixou uma deixa aqui, que analisando por uma ótica profética, ela é muito interessante. Nós não podemos... aliás, a gente tem que ter muito cuidado para julgar alguém, para dar um veredito sobre alguém. Mas veja bem, o fato de eu discernir não é pecado. Eu posso assim, dizer o que eu penso de um determinado político, porque eu tive um discernimento. Então, existe uma linha muito tênue entre o discernimento e o julgamento. Quando você disse esse texto de Apocalipse tremendo aí, que Deus diz assim, pega uma vara de medir e mede os adoradores, isso me faz entender uma coisa também. Quando nós estamos nos movendo na unção profética, na unção de discernimento, na unção de revelação, Deus revela para nós onde está o verdadeiro e o falso adorador. É claro que a gente não vai poder sair por aí apontando o dedo, dizendo, aquele ali é verdadeiro, aquele ali é falso, porque aí, da mesma maneira que nós somos medimos, nós seremos medidos. É uma questão de sabedoria. Mas o discernimento vem. É impressionante, porque tem gente que eu olho, eu falo para a Raíza assim, Raíza, essa pessoa da internet aí, esse rapaz, não engulo. Tem um negócio que não dá para engolir. Não passa 3, 4 meses, aparece a evidência, sabe? Então, essa vara de medir, ela serve para nós medir como adoradores, mas ela é uma ferramenta para que a igreja tenha discernimento espiritual, porque a igreja está sendo alvejada. Eu estou batendo muito nisso, que nessa pandemia Deus está tratando com a igreja. Para salvar a igreja. Eu todo dia de manhã, na minha oração de manhã, todo dia eu falo, Senhor, converte a igreja, Pai. Evangeliza a igreja, salva a igreja, converte a igreja, para que a gente suba. Porque nós perdemos o caminho, né? Os sacerdotes e levitas estão saindo de Jerusalém. E para esse novo tempo que a igreja vem aí, nós precisamos aprender a ter mais cuidado com quem nós temos como referência de adoração. Temos que usar essa vara de medir. Por quê? Porque senão vamos cometer o pecado de trazer para o nosso altar novamente falso adorador, ficar viciado em ver no YouTube, ver na internet, seguir modelos de adoração latas vazias que só fazem barulho. Isso é um perigo. Faz sentido isso? É isso aí. Foi bom você falar isso, porque na verdade, quando eu ministro sobre isso, eu coloco um dos pontos, que é exatamente o que eu falo o seguinte. Um dos pontos é
o que é esta vara de medir? Que eu falo exatamente o que você falou. Não é um julgamento, mas é o discernimento. Você tem que ter o espírito de discernimento, né? Porque se você não discerne, e isso é um dom do Espírito Santo que todo pastor, todo líder, todo bom homem de Deus, cuidador de um rebanho, que leva a pessoa no seu altar para ministrar, ele precisa ter. Para discernir, é a vara de medir. Para entender, para compreender, para não ter que passar vergonha, para não ter que depois levar no seu altar alguém que é apenas um impostor da fé, dos valores cristãos, entendeu? Que está ali se passando por algo que não é. Está tentando, está colocando, é o lance que eu falei ainda agora há pouco. Está levando uva, mas é espinheiro. Está levando figo, mas é brodo. Então essa vara de medir é justamente essa capacidade de discernir, esse espírito de discernimento, para entender que o que você está levando para ler, né? Para ministrar. Porque a igreja ela é espiritual. O povo de Deus é espiritual. É diferente de uma empresa, de um clube, onde você leva pessoas para motivar, para isso, para aquilo outro. Você está levando gente para alimentar o espírito. E espírito, só quem alimenta é o Espírito de Deus. Então, se não tem o Espírito, a essência do Espírito Santo, nosso espírito não é alimentado. E aí eu vejo, é um outro ramo também do meu pensamento, que eu penso, eu sei que é um pouco diferente de outro, talvez alguém discorde, mas que eu entendo o seguinte: qualquer um pode alimentar a alma, tocar nas emoções, mas no espírito é diferente. É outro esquema. Somente quem tem o Espírito de Deus pode atingir o espírito de outras pessoas. Por isso que Paulo falou aos Coríntios, que o homem natural não discerne as coisas espirituais de jeito nenhum. Né? São completamente opostas. Porque ele diz, porque o espiritual só discerne pelo Espírito. Então é isso que eu queria complementar nessa questão. Mas deixa eu também, uma pincelada aqui, você falou sobre a parábola do bom samaritano, né? Do sacerdote, do levita, que desciam de Jerusalém, né? Para Jericó. E não se importaram. Eu vejo que realmente ali também é Jesus está fazendo uma alusão, obviamente, daquele sistema religioso da época, que não mudou muito, ao meu ver, de lá para cá, né? Mas o que Jesus também quer dizer é o seguinte: a nossa vida pode edificar alguém ou não. Nosso ministério pode ajudar, pode restaurar, pode construir, pode abençoar, pode libertar, transformar a vida de alguém ou não. Que é no caso o samaritano, o rapaz que estava espancado ali, estava machucado. Né? E por quê? Você está falando. Quem conhece a geografia de Jerusalém para Jericó, talvez você já conheça, já foi lá, eu também já fui. É uma região um pouco distante, é uma região de deserto, realmente. Para você sair de Jerusalém, chegar em Jericó, você passa pelo deserto da Judéia e tal, até você chegar ali. Eu entendo que quando você faz da sua vida, no caso do sacerdote, do levita, apenas se torna isso tudo uma religiosidade, você fica sem essência, você também não ajuda porque você não tem por que ajudar. Pode ter gente machucada, ferida, destruída, mas você não tem. Porque título não muda a vida de ninguém.
o que muda a vida dos outros, que nos leva a ajudar a vida dos outros, é justamente a essência que está na nossa vida viva, que foi o caso do samaritano. O samaritano entendeu isso. Não tinha título nenhum, não tinha nem nome, era apenas um samaritano, que era muito mal visto pelos judeus. Mas teve a prática, a misericórdia, foi lá e ajudou. Eu entendo que quando você opera de verdade no teu ministério, quando você tem o ministério, você tem conteúdo para dar para quem precisa. E todo o ministério, seja ele de adorador, de pregador, de pastor, de profeta, de apóstolo, seja ele do qual for, ele está carregado de misericórdia, de amor, de perdão, de aceitação, de doação, de recuperação, de restauração para a vida daqueles por onde ele passar. Aí eu digo o seguinte: se a minha vida de adorador, que é o tema hoje aqui, ela não transformar a vida de outros para melhor, então tem alguma coisa errada com o meu ministério. Né? A gente está caminhando aí para os minutos finais, mas eu tô assim, eu gosto de estudar os moveres de avivamento que as cidades e os países tiveram na sua história. E nos estudos que eu fiz, eu já vi relatos de pequenos moveres de adoração em vilarejos. Eu vi uma vez uma história de um grupo de pastores e apóstolos que ficou em cima do monte cantando louvores em castelhano em um vilarejo, sem instrumento nenhum, repetindo louvores. E, de repente, veio uma onda de glória e todos eles caíram arrebatados pela presença de Deus. E eles continuaram louvando e caíram arrebatados de novo e ficaram quase 18 horas ali adorando a Deus em cima do monte, num vilarejo. E quando eles resolveram descer do monte, eles perceberam, era um vilarejo muito simples, não tinha carro, era só bicicleta, cavalo, jumento. E eles perceberam que o vilarejo estava em silêncio. Por quê? Estava todo mundo caído no chão. Todas as pessoas do vilarejo foram tocadas pelo mover da glória de Deus que foi trazido por aquele momento de adoração legítima em cima do monte. Eu acredito nessas coisas. E quando eu olho para os grandes ministérios de louvor, para os eventos como esse que nós tivemos aí, né, o Descende, que enchem um ginásio inteiro, enchem um estádio de futebol inteiro durante quase 24 horas, cantam e profetizam, e no dia seguinte você não consegue perceber uma mudança geográfica. Isso me preocupa, sabe? Isso me preocupa. Eu até acho curioso, eu estava meditando nisso, eu falei isso aqui algumas vezes, que nós vivemos recentemente essa onda do Descende, né? E o Descende significa o envio, né? O envio. E foi profetizado muito, seremos enviados, vocês serão enviados, vocês serão enviados, enviados. E o que aconteceu? Deus enviou todo mundo para dentro de casa. Deus enviou todo mundo para a quarentena. E eu entendo isso como um recado espiritual. É Deus falando, vocês querem ser enviados, meus filhos, vocês vão ter que ser enviados primeiro para dentro de vocês, para restauração. Vocês querem ser enviados, vocês precisam ser enviados para Jerusalém antes de pensar em Samaria, em Judéia, em confins da terra. Porque eu não tenho condição de enviá-los ainda, uma vez que vocês ainda não entenderam o poder que é a adoração. E claro que Deus não mandou o coronavírus por causa do Descende, mas Deus está trabalhando em todas as partes, de todas as formas, e vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso, né? Que fomos de fato enviados para dentro de casa. Bom, pastor, apóstolo, eu conheço o apóstolo Osmarino há tanto tempo, a gente se conheceu, eu era pastor, ele era pastor, às vezes eu cometo essas falhas de comunicação. Mas o apóstolo, gente, para quem chegou depois, esse é o meu mentor, esse é o meu apóstolo, meu amigo
de muito tempo, um homem que sempre orou por mim, sempre me deu uma palavra positiva, né? E me acompanhou no tempo que eu pastoreei a igreja lá em Vigário Geral, no Rio de Janeiro. E agora estamos aí, eu tenho me esforçado em voltar a explorar desse relacionamento, desse maná, com a graça de Deus. Apóstolo, nós temos, eu acho, que uns 4 ou 5 minutos. Você pode fazer suas considerações finais aí. E eu quero já, não sei se eu vou falar novamente, se vai dar tempo, eu quero agradecer a participação de todos. Esse vídeo vai ficar salvo no meu IGTV aqui no Instagram. E eu vou tentar baixá-lo e colocar no YouTube também, compartilhar com o apóstolo Osmarino, porque essa live foi muito rica, muito boa. E muita gente vai assistir depois. Muita gente está trabalhando, está na rua, vai assistir depois, tá? Então, fiquem essas considerações. Quem quiser ganhar o e-book, pega meu WhatsApp aqui na bio e me chame para receber. E o apóstolo Scarabello, meu irmão, vou marcar uma live contigo aí para a gente falar do profético, hein? Glória a Deus. Apóstolo, fala aí, apóstolo Osmarino. Amém, glória a Deus. Então, é isso aí. O apóstolo Ricardo é um homem de Deus, amo a vida dele, a família, e temos uma história. Tenho certeza que ele é uma voz, eu sempre falo isso para ele, você é uma voz de Deus para esse tempo, e as vozes não podem ser caladas. Aliás, quem não assistiu, quem está aqui, que não assistiu a live que eu ministrei sobre leões enjaulados, os leões que foram calados, no meu Facebook, está lá, a live está salva, podem assistir, criei mais 2 salas de vídeo, está lá, assistam porque vocês vão ser impactados e vão ser renovados depois que assistirem no meu Facebook. Bom, gente, é isso aí. A palavra de Deus é maravilhosa, nós somos vozes nesta geração, não podemos nos calar. Acredito que a internet hoje é uma ferramenta, essas plataformas são ferramentas que Deus está nos dando para a gente abrir a boca e mandar a palavra, o evangelho, tudo o que recebemos. E se somos, aliás, a nossa geração, minha geração, tem muito para ensinar para a nova geração. A nova geração precisa hoje subir nessa plataforma e ser catapultada, ser lançada, jogada para frente. A nossa geração tem muito para dar. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus honre cada um de vocês, sejam abençoados. Foi muito bom, me sinto feliz de estar aqui falando nessa tarde. E, Scarabello, vamos conversar. Beijão, fica na paz. Um beijo, pastor Ricardo. Legal. Ó, gente, quem chegou atrasado, pelo amor de Deus, essa live vai ficar salva no meu IGTV aqui. E eu vou baixá-la, se Deus permitir, porque às vezes eu não consigo. Eu vou tentar baixá-la e colocar no YouTube. Gente, essa é uma live muito rica sobre adoração, verdadeiros adoradores. Vocês precisam assistir desde o começo, amém? Obrigado pela audiência de todos. Compartilhe a live com outras pessoas. Marque aqui na minha timeline, vai ficar. Então você marque outras pessoas. Aqui, apóstolo Scarabello, abraço para você. Pessoal que chegou no começo, pessoal que chegou depois. Bênção demais. Quem sabe logo, logo a gente vai fazer uma outra live juntas, apóstolo Osmarino. Obrigado, mano. Vamos falar sobre despertando a unção adormecida, que tem muito a ver com a adoração. Glória a Deus. Amém. Vamos agendar. Quando a arca ficou 20 anos na casa de Obed, aliás, de Abinadab. Saul não fez uso dela. E no dia que Davi resolveu trazer, a unção despertou e matou muita gente. Não é para morte, é para a vida. Para a restauração, para a glória de Deus. Quando a unção denuncia o falso e revela o verdadeiro. Glória a Deus. Isso aí. Amém. Beijo. Tchau, tchau, gente. Beijão. Deus abençoe.